Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, mais um Leitura Dinâmica. E hoje vamos falar com o Mário Suriani do livro Amargo Regresso. O Mário tem já o primeiro livro dele, A Escolha de Samira. Mas hoje o destaque, nós vamos falar de Amargo Regresso, o novo livro. Mário Suriani, que linda essa proposta. Já o segundo livro, conta um pouco da proposta desse livro para a gente, Mário. Opa, obrigado, José Damião. É o seguinte, esse nosso segundo livro é uma história ocorrida no estado de Minas Gerais, no começo do século XIX. Então, é uma história de uma época da escravidão no Brasil, né? E é trazido pelo espírito Sebastião, que viveu essa história. Ele aparece duas vezes na história, ele aparece nesse começo, como um proprietário de uma enorme fazenda, e para o final do livro, que seria o livro a parte 2, ele está reencarnado agora como escravo, né? É um garoto, ele não era uma pessoa, digamos assim, uma pessoa má, mas pecou pela omissão. E o nosso querido Sebastião, que hoje é um espírito de extrema elevação, né? Tivemos os contatos com ele nos trabalhos que fazemos na nossa instituição. O Sebastião não quis assim contar diretamente a história. Então, como ele tem um trabalhador da equipe espiritual dele que, por acaso, entre aspas, é da mesma cidade que onde eu nasci, onde eu vivi. E quem narra, então, a história é o professor Alceu de Souza Novaes, que eu tive um contato em pesquisas que eu gosto muito de fazer da minha cidade, que eu saí de lá com 12 anos de idade, e li uma matéria do professor Alceu há alguns anos atrás, e achei, nossa, que estilo engraçado, achei muito parecido com o meu, inclusive. Não ia saber nem imaginar que ele seria o narrador. Então, é o professor que nos dá essa colher de chá, digamos, né, para fazer esse trabalho, e o professor só, e não, assim, para destacar um pouco mais, ele depois fui procurar saber exatamente quem era o professor. Ele foi um dos fundadores do Sanatório Espírita de Uberaba. Então, minha cidade, Uberaba. Ele, é engraçado, também desencarnou no mesmo ano que a minha mãe. Algumas coisas assim, engraçadas. A história em si é da escravidão, aquela situação que se passa, tem um feitor muito rigoroso, chega a ser cruel mesmo, né? E também reencarna no final dos séculos, graças à assistência do que era o dono, o proprietário, mas que reencarna como escravo, mas vai ajudar não só aquela população escrava, vai mudar a estrutura de trabalho daquela propriedade e vai, assim, se tornar um benfeitor para toda essa gente que ele não que ele castigasse, mas ele foi omisso, né? Porque quem castigava era o feitor. Então, esse é o nosso trabalho, como você destacou bem, é o segundo trabalho. Antes a história foi a escolha de Samira, estamos aprendendo. A nossa divulgação pode ser feita para encontrar o livro no nosso Instagram, que é Sinal Verde Livros. Temos o nosso WhatsApp também, que recebemos os pedidos, que é o 11, né, o código 11 997123869. Temos o nosso telefone também, que o código é 11, em Guarulhos, 2461-1214. E as principais distribuidoras estarão com o livro, com certeza. Ele é editado pela M, de Capivari, já é a segunda vez que eles nos dão a oportunidade de colocar o nosso trabalho em destaque. Nós doamos os direitos autorais para as instituições com as quais eles mantêm, né? Então, tudo direcionado para ele, como deve ser um livro psicografado, né? Porque nós, na verdade, somos só instrumento
a serviço da espiritualidade, e graças a Deus, que eu só tenho a agradecer por me dar essa oportunidade para aprender bastante, né? Porque a gente acaba evoluindo também, não só em nível que se espera, né? Digamos, moralmente, aprendizado, mas até na própria maneira de conversar, de escrever, eles ajudam muito, né? Porque o Divaldo mesmo deu esse exemplo, que alguém reclamava que os livros da Joana tinham um nível elevado, ele falou, não tem problema, ela orientou ele. As pessoas é que têm que se preparar para entenderem o livro, né? Porque o médium também evolui, aprende, vai aperfeiçoando para ele poder entender o que o espírito está passando. Então, esse é o trabalho em si. Tá aí. Eu Nós acho conversamos, com Mário Suriani, do livro Amargo Regresso. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.